Olá, servidor! Estamos novamente aqui no Espaço Informatividade para a nossa conversa sobre assuntos relacionados à segurança e saúde no trabalho. Sempre com o objetivo de sanar algumas dúvidas e induzi-los a ter um olhar um pouco mais criterioso para algumas situações que possam estar colocando vocês em risco durante as atividades profissionais. O nosso assunto de hoje vai ser sobre acidente do trabalho e a comunicação de acidente do trabalho. O acidente de trabalho a gente pode subdividir em 3 tipos: acidente típico, doenças e acidente de trajeto. O que seria o acidente típico? É todo aquele acidente que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa, que cause algum tipo de lesão corporal, algum tipo de perturbação funcional. E o que seria essa perturbação funcional? É um dano, pode ser permanente ou provisório, das atividades fisiológicas ou psíquicas, tal como dor, perda de visão, diminuição da audição, entre outros sintomas. Qualquer tipo de acidente que cause a morte do trabalhador, ou qualquer tipo de acidente que cause a perda permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, outro tipo seria as doenças ocupacionais, que são equiparadas a acidente de trabalho, e a gente pode dividir as doenças em 2 tipos: as doenças profissionais, que são aquelas que são desencadeadas por alguma atividade específica, um exemplo seria algumas atividades que já têm um risco inerente naquela função, que expõe o trabalhador a um risco. E algumas doenças que estão relacionadas a isso são as dermatoses, que é quando o trabalhador é exposto a algum tipo de produto químico ou óleo que acaba desenvolvendo uma alergia. Até um exemplo recente que podemos dar de dermatose: muitos trabalhadores tiveram um tipo de reação depois do uso contínuo do álcool em gel para higienização nesse momento de pandemia. Temos situações de síndrome de pânico, câncer por estar exposto a algum tipo de produto químico, saturnismo, que são os trabalhadores que são expostos ao chumbo, pneumoconiose e estresse ocupacional. E temos as doenças do trabalho, que são aquelas que são adquiridas e desencadeadas pela função, da forma que ela é executada, a atividade. Está muito mais relacionado à questão do ambiente de trabalho, a questão da adequação do ambiente de trabalho para cada biotipo do trabalhador. Algumas dessas doenças que são relacionadas à doença do trabalho, temos a perda auditiva ou até a surdez, que são, no caso, os trabalhadores que estão expostos a ambientes com ruído excessivo por um longo período de tempo. As LER-DORT, que são as lesões por esforço repetitivo, e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que estão relacionados muitas vezes a questões ergonômicas e ritmo de trabalho, questões de depressão e algumas doenças causadas por vírus ou bactérias, no qual o trabalhador é exposto em um ambiente insalubre. E o terceiro tipo é o acidente de trajeto, que é aquele que ocorre enquanto o deslocamento do trabalhador da sua residência até o trabalho e no retorno do trabalho até a residência, independente da forma do transporte que seja utilizado, se vai ser transporte coletivo, transporte fornecido pela empresa ou veículo próprio. E todos esses tipos de acidente, eles devem ter uma comunicação desse acidente. No caso dos servidores regidos pela CLT e que vão para o INSS, a Previdência Social, é a CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho, e que é equiparado à CIAT, no caso de São José dos Pinhais, dos servidores de São José, que é a comunicação interna de acidente do trabalho, que vai para o regime de previdência próprio. Os documentos são idênticos e têm a mesma importância. E sempre, quem que deve emitir esta CAT? Esta CAT, quem deve emitir é a empresa. É um documento que vai informar o sistema de previdência que o trabalhador sofreu um acidente ou teve uma doença do trabalho. A obrigação, então, é do empregador em fazer essa emissão, e caso ele se recuse, você, servidor, pode procurar o sindicato, que nós vamos estar passando toda a documentação e todo a tratativa do processo para que a gente possa fazer a abertura desse documento. Existe algum prazo para a emissão desse documento? Para o trabalhador, não. Para a empresa, ela tem 24 horas depois do acidente para a emissão desse documento. E se a empresa se negar, como eu já falei,
procure o sindicato que nós estaremos dando as tratativas. Existem outras formas que às vezes até conforme o tipo de acidente para onde o trabalhador é encaminhado no atendimento médico, o próprio hospital, o próprio médico já inicia a abertura desse documento. Muitas dúvidas que tem em relação à CAT é se qualquer tipo de acidente deve ter a emissão dessa CAT. Sim, todos os acidentes devem ter a emissão desse documento. Ocorre muitas vezes da tentativa de descaracterização do acidente de trabalho, no qual o empregador alega que pelo fato de não ter afastamento, por não ter tido lesão, não se faz necessário. Está errado. Independente se teve lesão ou não, ou se teve um afastamento superior ou inferior a 15 dias, deve ter a abertura do documento. Qual que é a vantagem do trabalhador com a emissão desta comunicação de acidente de trabalho? Ela vai ser um registro tanto do acidente como da doença adquirida. E essa doença sempre ela vai ter que ser constatada através de laudos médicos, de exames, a partir do momento que passa a existir. Até uma situação muito comum é às vezes um acidente sem gravidade, que não gerou afastamento, mas que futuramente pode gerar alguma sequela ao trabalhador, ou desenvolvimento de alguma doença. Então por isso é importante o registro para fazer depois a correlação dessa doença que surgiu com o acidente original. Outra dúvida que sempre ocorre é se toda essa comunicação ela gera algum benefício previdenciário. Não. Só vai gerar algum tipo de benefício previdenciário a partir do momento que esse trabalhador tem que ser encaminhado para a Previdência, ou seja, um afastamento superior a 15 dias. E claro, ele vai passar por uma perícia médica que vai fazer esse nexo causal da doença ou do acidente com o problema de saúde. Como eu estava falando, algumas tentativas que as empresas têm, às vezes, de descaracterizar para não a emissão desse documento é a utilização de alguns termos como incidente ou quase acidente. Existe uma diferença muito grande no significado dessas palavras. Por exemplo, acidente é qualquer acontecimento inesperado e desagradável que gere alguma consequência. Essa consequência ela pode ser tanto uma lesão corporal como um dano material só. Ela gerou um dano material, ela também é considerada um acidente e deve ser emitido documento. O incidente é similar ao acidente, porém ele não gera nenhum tipo de lesão corporal ou dano material. E o quase acidente é como se fosse um aviso, é uma condição que pode vir a causar um acidente e que para ser chamada de quase acidente é porque ela foi observada previamente e pode ser corrigida. Toda essa nossa conversa sobre o acidente e a emissão do documento, eu vou pegar alguns dados do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho do INSS para mostrar a importância desse assunto. No ano de 2018, que é o último anuário que nós temos disponível para consulta, foram registrados no Brasil mais de 576 mil acidentes de trabalho, onde nós tivemos mais de 2.098 trabalhadores que vieram a falecer devido a esses acidentes. Mais de 15 mil acidentes que deixaram o trabalhador com alguma incapacidade permanente para o trabalho. Então, quer dizer, nós temos uma média de 6 óbitos diários no Brasil por acidente do trabalho. E o outro fator importante é que desses 576 mil acidentes, nós temos mais de 99 mil que não tiveram essa comunicação de acidente do trabalho para a Previdência. É uma subnotificação dos acidentes. Tudo isso porque, conforme a notificação, muitas das empresas elas vão ser taxadas, porque elas estão lesando o trabalhador, elas estão adoecendo o trabalhador. Então existe essa subnotificação para uma tentativa de pagar menos imposto. Outro exemplo aqui que eu posso utilizar é, por exemplo, no Paraná. Só no Paraná nós tivemos mais de 45 mil acidentes de trabalho em 2018. Representa aproximadamente 8% de todos os acidentes ocorridos no Brasil. É uma média de 123 acidentes diários no Paraná. Nós tivemos, por exemplo, 204 óbitos no Paraná em 2018. Mais de 900 trabalhadores com algum tipo de incapacidade permanente para o trabalho, ou seja, são trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho, que vão tornar-se dependentes do benefício da Previdência. E
esses acidentes, eles geram um custo para a Previdência. Por exemplo, em 2018 foi gasto mais de 2,3 bilhões de reais em auxílio acidente ou auxílio doença relacionados ao trabalho. Então, quer dizer, é muito importante porque o adoecimento do trabalhador prejudica a sua vida contínua, porque ele vai deixar de ter uma atividade profissional e de ser dependente do auxílio. De uma certa forma aqui, era basicamente isso que eu tinha para falar sobre o assunto. Vamos deixar os canais abertos aqui do Informatividade, do SINCEP, para que, caso tenha algumas dúvidas, vocês possam enviar para a gente, ou até mesmo procurar diretamente o sindicato, para a gente possa estar sanando algumas dúvidas que possam ter ficado. E no próximo programa estaremos tratando mais alguns assuntos relacionados à saúde e segurança do trabalho.